Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para trazermos uma reflexão à luz da doutrina espírita. Desta feita da obra Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, é a lição 154, cujo título é Renunciar. Então, antes de entrarmos na lição, eu convido você a nós fazermos a nossa necessária introspecção, a nossa prece inicial, para que a gente possa, assim, se preparar, e poder receber todas as bênçãos, todo o auxílio da espiritualidade, sobretudo do Cristo Jesus, agradecendo pelo dom da vida, pela nossa saúde. Vamos pedindo então que o Cristo possa nos abençoar em toda a sua plenitude e possamos então estarmos neste dia preparados para receber esta semente que são os teus ensinamentos. Estejamos então com corações e mentes assim preparadas como a terra arada, que recebe a sua semente e que certamente frutificará. Assim sendo, vamos então iniciar essa nossa reflexão, que é a lição 154, Renunciar, do Caminho, Verdade e Vida. E o Emmanuel, ele foi buscar a seguinte referência bíblica, lá do Evangelho de Mateus, e começa assim: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Nesse ensinamento do Cristo, grafado lá no Evangelho de Mateus, se nós levarmos somente em conta a tradução literal, ou seja, o sentido restrito das palavras, certamente o texto evangélico seria um contrassenso com o pensamento do Cristo, com os preceitos do Cristo. Pois o texto, ele nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo, abandonar família, irmãos, pai, esposa, filhos, propriedade, para um único propósito: conquistar a vida eterna. A gente vai observar que alguns textos do Novo Testamento, eles contrastam assim de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que, de cara, instintivamente nós repelimos o sentido literal. E logo passamos a questionar: bom, qual é de fato a essência dessa passagem? Qual é o real pensamento de Jesus neste ensinamento? E felizmente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, cujo título é Moral Estranha, no item 4, abandonar pai, mãe e filhos, felizmente a doutrina nos traz luz nessa passagem do Evangelho de Mateus, dizendo que o verdadeiro pensamento do Cristo era o seguinte: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações de ordem humana. Porque assim, esse pensamento, os interesses da vida futura
estão acima de todos os interesses de ordem humana, estão em conformidade, estão de acordo com os preceitos do Cristo, enquanto que a ideia de abandono da família seria sua negação. Portanto, é oportuno refletir em que consiste essa tal renúncia que o Emmanuel nos traz nessa lição. E Jesus ainda explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. Então, assim, não se trata de um mero abandonar. Não está em pauta a satisfação do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Não se trata de eu vou abraçar esse projeto em função do meu orgulho, do meu egoísmo. Não. Mas, de novo, à primeira vista, o convite do Cristo é um contrassenso, é estranho. Porque como esquecer os sagrados deveres da existência, como, por exemplo, o da família? Afinal, o próprio Cristo santificou a organização familiar. Você lembra dos mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e terás uma vida dilatada sobre a terra. Isso são ensinamentos do Cristo. Como observa o Evangelho, o mundo ele está cheio de casos, de circunstâncias em que as separações são necessárias. São até quase de ordem natural. Mas nem por isso as afeições se rompem. Quer um exemplo? Vejamos um filho que vai marchar em defesa de seu país. Ele tem que deixar o pai, a mãe, muitas vezes a esposa e os próprios filhos, para cumprir um dever. A gente não reconhece, pelo contrário, o mérito de deixar o aconchego da família para cumprir um dever? A gente reconhece. A lei, ela não estabelece, por exemplo, a obrigação da filha que vai se casar de deixar pai e mãe para seguir com o esposo? Percebemos então que as separações fazem parte do nosso cotidiano. E nem por isso devemos perder o respeito, a ternura, o amor pelos nossos entes queridos. Vemos assim que, mesmo se tomarmos essa passagem do Evangelho de Mateus ao pé da letra, as expressões de Jesus não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe. E nem seriam a negação do sentimento de ternura paterna. E o Evangelho nos lembra que, de fato, a essência do ensinamento de Cristo nesta passagem, sem dúvida, é observar para nós que é fundamental, é imperioso o dever de cuidar da vida futura. O dever de cuidar da vida futura, porque está relacionado com a nossa essência espiritual. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso. E isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. É lei do progresso. E Emmanuel nos traz nessa lição o seguinte ensinamento. Ele diz assim: fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou aos companheiros que o abandonaram. Ele aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos,
divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, Jesus oferece o sublime roteiro da salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. E Emmanuel nos traz uma pérola. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, se a família é uma desarmonia, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Como? Dando o nosso exemplo, exercitando a paciência, a tolerância, o amor. Quando deixamos de fazer algo que nos agrada pessoalmente, para que possamos aproveitar a oportunidade de ajudar alguém, estamos num trabalho de desprendimento e renúncia. Se as pessoas que amamos permanecem distantes do Evangelho, que nos traz uma paz, um consolo, renunciamos à felicidade de vê-los compartilhando conosco essa tamanha alegria para podermos ajudar melhor. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa um devotamento maior. Lembremos Jesus ao nos trazer a revelação da Boa Nova. Ele próprio renunciou em nosso favor, aceitando a crucificação, suplicando perdão ao Pai em nosso favor e legando-nos o ensinamento maior da imortalidade da alma. Queridos, temos a disposição de sempre encarar as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. A doutrina, ela apresenta uma proposta mais elevada, mostrando-nos que os verdadeiros laços são os do espírito e não do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. E que esses laços se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Essa verdade é consoladora, né? E nos dá uma grande força para suportar assim as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Eu finalizo com uma mensagem do irmão X. Ele diz assim: quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Irmão X. Eu convido você para fazermos as nossas vibrações. Vibrações é um momento de amor, de caridade. Então, elevando os nossos pensamentos, vamos vibrando para o planeta Terra, para esse planeta educandário. Vibrando a todos os administradores das nações, que elas possam ser administradas sobre a bandeira da caridade e da justiça. Pelo nosso Brasil, vamos imaginando todo o seu entorno envolto de muita luz pelas nossas autoridades, que sejam éticas e responsáveis pelos seus cargos. Vamos pedindo à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e a esse Espírito iluminado que possa auxiliar e dar toda assistência, luz a todos os profissionais da Terra
que estão na área da saúde enfrentando esta pandemia. Vibremos pela velhice desamparada e pelos jovens abandonados. Vibremos pelos assistidos, pelos voluntários e pela diretoria do Núcleo Espírita Segue a Jesus. E vibremos para o nosso lar, para os nossos entes queridos. E assim, vamos finalizando esse nosso encontro, essa nossa reflexão, nos dirigindo a Jesus pela sua prece universal, um hino de louvor a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. O meu muito obrigado, que Jesus te abençoe e continue assistindo às nossas palestras aqui por esse canal do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Um forte abraço para você.